Estamos de volta com mais um episódio da Bíblia Fala. É sempre muito bom estar consigo nas manhãs da RCS e ao mesmo tempo também estar consigo por meio do Facebook, em facebook.com/Rádio RCS. Também pela internet através do canal Hope Channel. Enfim, tem várias áreas onde pode assistir diariamente ao Bíblia Fala. Estamos a falar do Espírito Santo, estamos a falar, portanto, de uma das partes de Deus, de uma das pessoas de Deus e, portanto, estamos a falar, claro está, do próprio Deus. E podemos ver que o primeiro ato importante de Deus, quando Ele chega a este planeta, quando Ele aparece neste planeta, é exatamente o ato da criação. E se abrirmos a Bíblia em Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, lendo o versículo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 2, se tiver a sua Bíblia por perto pode abrir, é fácil, é logo no primeiro capítulo, praticamente na primeira página, do capítulo 1, versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esta é a primeira passagem que quero ler consigo, mas quero voltar ao livro de Jó, não para falar de Jó, mas para falarmos desta certeza da criação de Deus. E se formos ao capítulo 33 de Jó, vamos encontrar no versículo 4 o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ouviu bem? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Pedro, a Bíblia menciona claramente em vários locais o papel de Deus enquanto Pai, de Deus enquanto Filho, na criação. Mas acabamos de ver nestas duas passagens que eu li, uma em Gênesis, outra em Jó, no livro de Jó, que o Espírito Santo também teve uma presença e uma ação muito detalhada na obra da criação. E aqui o papel do Espírito Santo na criação, Jorge, é um elemento interessante para dar força àquilo que é, no fundo, o tema que esta semana estamos a tentar explorar em diversas passagens da Bíblia. É que o Espírito Santo na Bíblia aparece revelado como tendo um ministério, ou se quisermos um trabalho muito específico em diversas áreas da obra de Deus, mas a natureza do Espírito na divindade precisamente coloca-o com uma ação que numa linguagem humana, que é sempre um pouco limitada para falar de Deus, poderíamos dizer um trabalho nos bastidores. O trabalho nos bastidores, note-se que não é uma forma de depreciar. Ou de ser menos importante. Ou de ser menos importante. Tem a ver com a natureza da obra que realiza. Aliás, se na pessoa divina alguém que afirme e que creia, tal como nós queremos pela palavra de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito, dizer que um deles tem uma obra menos importante seria automaticamente a anulação da própria crença. Claro. Porque se Deus é e se revela nestas três pessoas, não pode haver uma primeira e uma terceira. Claro. Em certo sentido, nós por vezes usamos a expressão dessa forma porque a própria formulação bíblica é Pai, Filho e Espírito, por exemplo, quando ela aparece nessa formulação. Mas isso não significa que a ordem está por ordem de importância, porque se houvesse importância, então já não era Deus. Claro, claro. Nesse sentido, o trabalho do Espírito Santo em diversas áreas da obra de Deus apresenta-se como uma natureza diferente. E o trabalho mais interessante do leitor que quer estudar e compreender a Bíblia é compreender em que dimensão é que essa parte da obra se torna essencial para a obra acontecer. É o mesmo que dizer que pai e mãe na paternidade, por exemplo, agora usando uma ilustração, têm obras diferentes, elas não podem ser comparáveis em termos de importância. Isso. As duas são imprescindíveis. Uma vez que sem pai ou sem mãe, seguramente não existiriam filhos. Isso não significa que a natureza da obra de um pai e da obra de uma mãe não sejam, em alguns casos, fundamentalmente opostas. Basta dizer que é um destes elementos que vai ter a gestação do filho e tem que o dar à luz. Claro. Bem, isso é uma distinção gigantesca, não é? Mas depois, em termos do desenvolvimento, em termos até psicológicos, etc., sabemos que há diversidade na obra da mãe e do pai.
isto não coloca um atrás do outro, é a complementaridade dessa obra a que nós vamos chamar uma obra de paternidade. Aliás, em Deus, se não houvesse a presença do Espírito de Deus, Deus não era tão completo como é, não é? Sim, segundo a revelação bíblica, não era Deus. Não era Deus. Ou então Deus era outra coisa. Isso. Se ele dissesse, eu sou pai e filho. Não é? Ou se o filho também não fosse Deus. Tudo isto sabemos que até em termos dogmáticos distingue um pouco algumas crenças ou denominações cristãs ou movimentos que vêm e fazem uma leitura diferente disto na Bíblia. Mas não sendo esse o foco, porque aqui estamos sobretudo focados na ação do Espírito, e aí isto até é curioso porque é um bom momento para fazermos aqui este parênteses, é que para lá de qualquer discussão sobre a natureza divina e a função das três pessoas divinas ou não serem pessoas divinas, há uma coisa que é inegável na Bíblia, é que o Espírito Santo aparece associado a ações. Independentemente da interpretação que qualquer pessoa queira fazer, e embora ela nos pareça que é muito clara na Bíblia, que Ele é Deus, mas ainda que alguém quisesse afirmar que não, o que não pode é fugir do facto da ação do Espírito Santo estar espelhada na Bíblia em diversas ocasiões. Ora, então agora sim, podemos rapidamente trazer o foco àquela que é a obra na criação. Claro, aliás, podemos voltar outra vez aqui a Jó, quando diz que o Espírito de Deus me fez. Portanto, ou seja, ele teve um papel importante, imprescindível também no ato da criação do homem. Não é? É evidente que aí Jó está num ato de inspiração, já aqui falámos na semana passada sobre o que é um ato de inspiração. Portanto, Deus está a conduzir os seus pensamentos e ele formula esses pensamentos dizendo que o Espírito de Deus o criou. Mas quando nós damos foco a essa primeira mensagem bíblica, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? E este Deus já é uma expressão plural, é o Elohim, que significa que é o Deus na sua pluralidade. Portanto, dizer Deus aí, segundo o conhecimento vasto da Escritura, é o mesmo que dizer Pai, Filho e Espírito. O que significa que, havendo coerência com esta leitura bíblica, nós temos de ter muito este cuidado para às vezes não lermos erradamente ou de forma até incoerente, porque quando a expressão diz Deus criou, está a falar de Deus Pai, Filho e Espírito. Exato. Nunca está Isso a falar é Deus. apenas de um deles. Quando a Bíblia fala de um deles, então percebe-se... Fala de uma ação. Sim, ou o termo que é utilizado não é Elohim, por exemplo, no caso do Antigo Testamento. É evidente quando a Bíblia está a falar de Jesus Cristo, nos Evangelhos está a falar de Jesus Cristo, não está a falar do Pai. Por isso é que há pluralidade na divindade. Assim como quando a Bíblia se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, ao Espírito da Verdade, enfim, há vários termos que são usados, ele está-se a referir à pessoa do Espírito. Mas há expressões na Bíblia que representam essa pluralidade. Claro. Mas a ênfase aqui vai então para o versículo 2, que tu já leste, quando nos diz que o Espírito de Deus, portanto aí é mais específico, pairava sobre as águas, a face do abismo. Nós percebemos que aqui este elemento Espírito de Deus coloca já em evidência a ação do Espírito. Nós vamos a seguir ter no relato do Gênesis toda uma descrição mais operacional de como e o que Deus criou, não é? Deus começou a criar, no primeiro dia Deus disse haja luz e houve luz, mas é muito significativo que a presença do Espírito não esteja, no caso, não esteja a dizer foi o Espírito de Deus que disse haja luz, foi Deus. Não está na primeira linha, não está na linha da frente. Foi Deus que disse e, portanto, é a divindade que está incluída, mas o Espírito Santo vai aparecer como pairando sobre a face das águas, quer dizer que o Espírito de Deus, até no ato da criação, em certo sentido podemos dizer que já estava a exercer o ministério que vai acompanhar a ação do Espírito ao longo de toda a história do povo de Deus e que depois tem luz muito maior no Novo Testamento, que é esta ideia de que o Espírito Santo tem uma obra abrangente, de proximidade, de influência, de criar as condições para. Nós vamos tantas vezes encontrar Jesus a fazer a sua obra nesta terra, mas que o Espírito Santo é que o conduziu. Então, em certo sentido, a obra do Espírito Santo é como se ela fosse mais abrangente, é como se ela preparasse as condições, criasse o ambiente. Isso. E é interessante que, neste sentido, o Espírito Santo está a agir de forma direta na criação, porque ele já estava a criar o espaço e a preparação desse ambiente ou dessa influência que viria a criar as condições para a criação. Até podemos ver,
provavelmente em tom de remate desta conversa, mas vermos que até mesmo na recriação do homem, e quando falo recriação é a mudança, por exemplo, que ainda ontem falávamos de Nicodemos, não é? Aquela leitura que fizemos, que Jesus estava-lhe a falar de uma transformação, de uma recriação da sua própria natureza. O Espírito Santo é também um papel fundamental nessa recriação do próprio ser humano. O Espírito Santo está a recriar-nos cada vez que nos convence do pecado, cada vez que nos guia até à verdade. O Espírito Santo está a ser o agente de Deus nessa obra de recriação, porque diz o relato bíblico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança tem-se perdido de diversas formas e o Espírito Santo é quem opera em nós, criando o potencial no ser humano de se reaproximar dessa imagem. Temos amanhã e nos outros dias mais tempo para falarmos sobre estas coisas tão importantes e tão bonitas, sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito de Deus. Fico com a certeza que Ele está pronto para recriar a minha e a sua vida também. Ele quer ajudar-nos a ter um novo coração, está disposto a fazer tudo por nós. Por isso, dê-lhe o primeiro lugar e verá que não se irá arrepender. Bom, não temos mais tempo para continuar nesta conversa. Fica então o encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo local, nesta mesma estação de rádio e, por que não dizer, na mesma página do Facebook, em Rádio RCS e também no Hope Channel. Até lá, tenha um ótimo dia.